Bem-vindos ao The Debate. Na noite de 13 de março de 1997, algo notável cruzou o céu do estado do Arizona. E não foi uma luzinha solitária ou um relato vago. Foram milhares de testemunhas, ao longo de centenas de quilômetros por várias horas. O evento ficou conhecido como as Luzes de Phoenix. E a questão central nunca foi se algo aconteceu, mas sim o que exatamente aconteceu. É isso mesmo. A noite, ela se divide em dois atos muito distintos. O primeiro, que foi ali por volta das 8 da noite, era um objeto gigantesco em forma de V, silencioso, que sobrevoou o estado. E o segundo, bem mais tarde, às 10, foi uma série de luzes brilhantes meio paradas sobre as montanhas. A nossa análise hoje gira em torno da seguinte pergunta, né? Foi tudo uma coincidência de exercícios militares e talvez ilusões de ótica? Ou a explicação oficial e confirmada para o segundo evento serviu como uma espécie de cortina de fumaça para encobrir a natureza, inexplicável do primeiro? Exato. E eu vou defender que as evidências do primeiro avistamento, especialmente os testemunhos sobre a estrutura e o comportamento do objeto, apontam para algo que desafia qualquer explicação convencional, seja ela militar ou natural. E eu vou argumentar que, por mais extraordinários que os relatos pareçam, uma combinação de atividade militar que foi confirmada, talvez protótipos não divulgados e a própria psicologia da percepção humana pode sim oferecer uma explicação racional para tudo o que aconteceu naquela noite sem precisar invocar origens, digamos, exóticas. Vamos então ao cerne da questão, começando pelo que eu considero ser o verdadeiro mistério, o objeto das 8 da noite. Olha, a gente está falando de um evento que começou em Nevada e foi visto até Tucson. Centenas de pessoas, de famílias em seus quintais a motoristas de caminhão na estrada, descreveram a mesma coisa com uma consistência impressionante. Uma nave colossal em forma de V ou de bumerangue. As estimativas de tamanho são alucinantes, variando de vários quarteirões a 3 campos de futebol. Mas o detalhe que, para mim, transcende qualquer erro de interpretação é a solidez dele. Pensa no que isso significa. Não é uma sombra, não é uma nuvem. As testemunhas descreveram um vazio, um buraco no tecido do céu estrelado. Elas viam as estrelas e, de repente, uma massa mais negra que a própria noite passava na frente, apagando as constelações. E o silêncio. É isso que me arrepia. Uma coisa daquele tamanho se movendo sobre uma cidade e o único som é o de corações batendo mais forte. Isso desafia a física como a gente conhece. É uma imagem poderosa, eu admito. Mas como analista, eu preciso separar o arrepio da evidência concreta. E a evidência nos leva diretamente para o segundo evento, o das 10 da noite. Porque esse sim nós conseguimos explicar. Nós temos vídeos, fotos e, o mais importante, uma confissão. A Guarda Aérea Nacional de Maryland confirmou que seus caças ADs Warthog estavam realizando um exercício chamado Operation Snowbird e lançaram sinalizadores de alta intensidade, os flares LU-2BB, exatamente sobre as montanhas Sierra Estrela, naquela hora. Esses flares são extremamente brilhantes, feitos para iluminar um campo de batalha, e eles caem lentamente de paraquedas, o que explica perfeitamente as luzes estacionárias que foram filmadas. Já para o evento anterior, o bumerangue, a explicação mais parcimoniosa é a de uma formação de aeronaves. O nosso cérebro é programado para encontrar padrões, para conectar os pontos. É um fenômeno conhecido como contorno ilusório. É como quando a gente vê 3 pontos de luz e nosso cérebro automaticamente desenha o triângulo que os conecta, mesmo que não tenha nada ali. Uma formação de jatos stealth voando a grande altitude explicaria as luzes e o silêncio. A noite inteira, portanto, pode ser explicada por 2 atividades militares distintas. Ok, mas aí você está focando no evento mais fácil de explicar, o das 10 da noite, e usando ele para invalidar o evento principal. E quanto ao que aconteceu 2 horas antes, a centenas de quilômetros de distância?
Os sinalizadores não explicam isso. As descrições são como água e óleo. Um é um objeto estruturado, escuro e em movimento lento e constante. O outro é uma série de luzes incandescentes e estacionárias que caem. Não lhe parece conveniente demais que a explicação para as luzes das 10 tenha sido usada para colocar um ponto final em toda a história? Para mim, isso tem todas as características de uma tática de desinformação clássica. Você oferece uma explicação mundana para a parte do evento que foi mais filmada e fotografada, e com isso, você contamina e desacredita os relatos do evento verdadeiramente anômalo que ocorreu antes. Eu não vejo como desinformação, mas sim como contexto. A explicação dos sinalizadores não é uma cortina de fumaça, ela é um precedente. Ela estabelece, sem sombra de dúvida, que havia atividade militar significativa e incomum naquela área, naquela noite. Se os A-10 estavam lá, por que não outros esquadrões? Talvez bombardeiros stealth como o B-2, voando numa formação precisa. A memória humana, especialmente numa situação de surpresa, com pouca luz, não é um gravador de vídeo, né? É perfeitamente possível que as pessoas tenham conectado as luzes de uma formação de aeronaves e, influenciadas pela excitação do momento, preencheram as lacunas. A confusão e a fusão de memórias de dois eventos distintos numa única narrativa fantástica é muito mais provável do que a visita de uma nave de outro mundo. Mas essa teoria da formação de aviões, ela desmorona quando a gente analisa os detalhes. O argumento do contorno ilusório ignora a evidência mais forte que temos, o bloqueio das estrelas. Isso não é conectar os pontos, isso é ver uma massa sólida, opaca, obliterando o fundo do céu. Um piloto comercial com anos de experiência, olhando da cabine dele, disse que era uma única estrutura. Um astrônomo amador, acostumado a perscrutar o céu noturno, disse a mesma coisa. Eles não seriam enganados por um truque de percepção. Além disso, uma formação de múltiplos jatos, mesmo os stealth em alta altitude, não seria perfeitamente silenciosa. O som se propaga. Teríamos ouvido algo, um zumbido, um rugido distante, mas o que as testemunhas relatam é um silêncio sobrenatural. E se era um objeto sólido de quilômetros de extensão, por que nenhum radar militar da região o detectou? A gente está falando do espaço aéreo americano, perto de bases aéreas importantíssimas como a Luke Air Force Base. Um objeto desse tamanho seria uma ameaça à segurança nacional. Teria acionado uma resposta imediata. E não houve nada, nenhuma interceptação, nenhum alerta. A ausência de dados de radar é um silêncio muito mais ensurdecedor do que a ausência de som. Quanto ao bloqueio das estrelas, por mais convincente que soe, ainda é uma descrição subjetiva. Poderia ser uma condição atmosférica peculiar, uma camada fina e irregular de nuvens. Diante da falta total de evidências físicas, a navalha de Occam nos obriga a preferir a explicação que não exige a invenção de novas tecnologias ou físicas. E a explicação mais simples é aeronaves militares e percepção humana. A explicação mais simples nem sempre é a correta, especialmente quando ela ignora os dados mais consistentes. Mas vamos levar seu ponto sobre a falta de uma resposta oficial a sério, porque isso nos leva ao elemento mais explosivo e desconcertante de todo o caso, a reviravolta do então governador do Arizona, Fife Symington. Dias após os avistamentos, com a mídia em frenesi, Symington convocou uma coletiva de imprensa. E o que ele fez? Ele ridicularizou tudo. Ele trouxe o chefe de gabinete dele vestido com uma fantasia barata de alienígena e disse: "Encontramos o culpado." Ele tratou as milhares de testemunhas como tolas para acalmar o que ele temia ser uma histeria em massa. Exatamente. A ação oficial dele, no calor do momento, com as evidências frescas, foi de um administrador cético e responsável que viu a falta de provas concretas e agiu para evitar o pânico. Ele fez o trabalho de um governador. Mas essa não é a história toda. Anos depois, em 2007, livre do cargo e de qualquer amarra política, Fife Symington veio a público e contou a verdade. Ele confessou que ele mesmo testemunhou o objeto naquela noite, e a descrição dele é arrepiante. Sendo ele um ex-capitão da Força Aérea e piloto condecorado, um homem treinado para identificar qualquer coisa que voa, ele disse, e eu cito:
era enorme e inexplicável. Eu sei dizer o que não é, e aquilo, em hipótese alguma, era feito pelo homem. Era de outro mundo. Ele não tinha nada a ganhar com isso. Pelo contrário, se expôs ao ridículo que ele mesmo tinha promovido. Por que ele faria isso, se não por um peso na consciência e um dever de contar a verdade? A confissão dele é, sem dúvida, o aspecto mais fascinante do caso. É um ótimo elemento para a história. Mas não é um dado científico, é uma anedota. Pense bem, por que esperar uma década para revelar uma verdade tão monumental? Memórias mudam com o tempo. Elas são contaminadas por outras histórias que a gente ouve, por filmes, por artigos. É possível que a lembrança dele de um evento ambíguo tenha sido moldada ao longo dos anos pela mitologia que se criou em torno das luzes de Fênix. Ou, sendo mais cínica, talvez ele quisesse se reinserir em um dos maiores eventos da história do seu estado. Sua ação como governador em 97, preocupado em evitar a histeria por falta de provas, pode ter sido, na verdade, a resposta mais precisa à situação. A confissão tardia é poderosa, mas a gente não pode tratar uma mudança de opinião como a prova final que resolve o mistério. Mas Ari, você está ignorando o peso da qualificação dele. A confissão dele, de um piloto treinado, invalida completamente a sua teoria da ilusão de contorno. Ele não seria enganado por um truque mental tão básico. Ele sabia a diferença entre uma formação de jatos e um objeto sólido e estruturado. Ele disse que o objeto passou por cima de Squall Peak e era imenso, uma silhueta escura e definida. Quando alguém com esse nível de experiência diz aquilo não era nosso, isso carrega um peso que não pode ser descartado como uma simples anedota. É um testemunho de especialista que corrobora centenas de outros. Ele não estava vendo aviões em formação e mentiu sobre isso por um senso de dever cívico. Mesmo especialistas podem ser enganados, especialmente em condições de baixa luminosidade diante de algo genuinamente inesperado. O treinamento dele era com aeronaves conhecidas. Diante do desconhecido, ele é tão suscetível à interpretação quanto qualquer outra pessoa. Eu concordo que o testemunho dele é o ponto mais difícil para a explicação cética. No entanto, ele representa um único ponto de dados, por mais qualificado que seja. E esse ponto de dados está em conflito com a ausência total de outras formas de evidência. Se ele estava tão convencido, por que não usou seu poder como governador na época para exigir respostas do Pentágono? Sua ação pública de escárnio fala muito mais alto do que sua confissão privada uma década depois. Em resumo, o que a gente tem é um evento às 10 da noite, os sinalizadores que têm uma explicação oficial, mas que não se encaixa de forma alguma com o evento principal, o das 8 da noite. Para esse primeiro evento, temos centenas de testemunhos consistentes sobre um objeto sólido, massivo, silencioso e que bloqueava as estrelas. E, para coroar tudo, temos a confissão de um ex-piloto e governador que viu a mesma coisa e a classificou como de origem não terrestre. Para mim, a questão não é a falta de evidências, mas a recusa em aceitar a evidência mais forte que temos: o testemunho humano qualificado e consistente. Esses testemunhos, eles não podem substituir a necessidade de prova física. A noite de 13 de março de 97 nos deixou com uma atividade militar confirmada, os sinalizadores e uma explicação plausível para o evento anterior, formação de aeronaves e ilusão de ótica. Sem um único registro de radar, uma foto clara do objeto em V ou qualquer fragmento físico, a prudência intelectual nos obriga a esgotar as explicações conhecidas, mesmo que pareçam incompletas, antes de darmos o salto para o extraordinário. No final, esta discussão revela que o caso das luzes de Fênix é fundamentalmente um debate sobre confiança. Você confia em centenas de testemunhas oculares consistentes, incluindo observadores treinados, que descrevem algo que desafia a lógica. Ou você confia numa explicação oficial que aborda convenientemente apenas a parte mais fácil de explicar da noite, deixando o mistério principal intacto. Concordo. É uma questão de onde você coloca o ônus da prova. O caso permanece como um exemplo perfeito de como um evento pode gerar duas narrativas radicalmente diferentes e igualmente coerentes dentro de suas próprias lógicas.
A questão sobre o que realmente cruzou o céu do Arizona naquela noite continua, para mim, em aberto, mas pendendo para o lado do conhecido e do explicável. Para outros, a resposta já foi dada pelas pessoas que olharam para cima